Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Seu irmão Marcelo Oliveira aqui contigo e aqui na Palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: Orem sem cessar. Oh, glória a Deus, que palavra tremenda, né? Um versículo tão pequeno, mas ele é muito poderoso. E esse versículo, meu irmão, está dentro, dessa carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nessa carta, o apóstolo Paulo trata de vários assuntos, né? Ele fala da vinda do Senhor, que é certa e repentina, sobre a necessidade da vigilância. Ele dá conselhos finais e depois a saudação, ok? Aliás, eu até aconselho você a depois, com muita calma, paciência e pedindo para Deus a revelação da palavra, medita nesse 1 Tessalonicenses capítulo 5, inteiro, nessa carta inteira. E olha, meu irmão, ali existem coisas tremendas, pérolas, verdadeiras riquezas estão contidas nessa carta de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas eu queria falar com você a respeito desse versículo 17, né? Orem sem cessar. Porque nós devemos orar em todo o tempo, ok? Devemos estar sempre em espírito de oração. Mas muito mais nesse tempo em que nós estamos vivendo. O império das trevas tem avançado. E como é que nós sabemos disso? Pelos acontecimentos. Olha quantas coisas estão acontecendo, tanto aqui no Brasil, quanto fora do nosso país. E em que sentido? Em todos os sentidos, meu irmão. É na esfera política, é na área da saúde, é na área familiar, é em todos os sentidos. O mal, ele tem avançado. Eu estava vendo ontem aquela matéria sobre um acidente que teve de helicóptero lá nos Estados Unidos, ali naquele rio Hudson, que, aliás, tempo atrás já tinha caído um avião com 60 passageiros, se não me falha a memória, e infelizmente todos vieram a falecer. E ontem, meu irmão, aliás, essa semana, né, uma família foi passear de helicóptero, estava ali a passeio, e aí estavam naquele helicóptero o piloto, o marido, a esposa e 3 filhos. E detalhe, tudo filhos pequenos. Foram fazer um voo, coisa rápida. Era um voo panorâmico que eles iriam fazer, sobrevoando toda aquela parte. E está sendo investigado o que aconteceu, mas parece que aquelas pás que estão em cima da aeronave se quebraram. E o helicóptero, meu irmão, como não tinha nada que sustentasse, ele caiu violentamente dentro daquele rio e todo mundo veio a perecer. Também aconteceu um acidente lá nos Estados Unidos. Caiu um avião com 3 pessoas numa rua movimentada da Flórida. Todos vieram a perecer. Eu só estou dando um exemplo de como as coisas estão acontecendo. E isso, meu irmão e minha irmã, tenha certeza no seu coração, está sendo motivado pelas forças do mal, pelas hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E aí nós poderíamos falar de outras coisas, né? Não só relacionado a acidentes, mas relacionado ao relacionamento do homem para com o homem, que tem sido cada dia mais decadente, entre tantas outras coisas, meu irmão. Os ataques espirituais na mente do ser humano. A depressão tem aumentado violentamente. E eu já disse em outras mensagens que a depressão são ocasionadas, meu irmão, por espíritos malignos. Então, o papel do inimigo é se ocultar. Ou seja, ele quer que as pessoas acreditem que tudo que é mal que acontece nesse mundo não é provocado por ele, mas é algo que aconteceu. É algo que acontece normalmente e não é verdade. As coisas ruins que acontecem na vida de uma pessoa nesse mundo afora são provocadas pelo mal, impulsionadas pelo mal. Agora, para que nós tenhamos esse discernimento espiritual, para que nós possamos reconhecer que essas coisas provêm do inimigo, nós temos que estar conectados com aquele que fez os céus, a terra e os mares. Nós temos que fazer exatamente como está escrito nessa palavra. Orar sem cessar. Então, como devemos orar sem cessar? Às vezes a pessoa ela olha para essa palavra e ela fala, mas como é que isso é possível?
orar em todo o tempo, orar sem cessar. Eu tenho que fazer as minhas atividades, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que fazer as tarefas de casa, e isso e aquilo. Como é que eu vou orar sem cessar? Meu irmão e minha irmã, nós podemos orar tanto de maneira audível, ou seja, por meio das palavras, ok? Mas nós podemos orar através do pensamento, porque Deus ele ouve tanto uma oração quanto a outra. E lá no livro de Salmo, capítulo 139, está escrito que de longe Ele conhece os nossos pensamentos. De longe. Aliás, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, o que Ele sonda, meu irmão e minha irmã, não é a parte exterior. Ele sonda aquilo que está na nossa mente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia fala que Deus sondava o coração dos homens, né? Um pouco antes do dilúvio, Ele sondava o coração dos homens e Ele só encontrava coisas más, somente malignidades. E por isso aconteceu o que aconteceu, que foi aquele grande dilúvio. Então, Ele sonda em todo o tempo o coração do ser humano. E se Ele sonda o coração do ser humano, significa que as orações também que nós fazemos em pensamento, Ele conhece todas. Então, nós podemos orar de maneira audível, ou seja, por meio das palavras, mas também nós podemos orar em pensamento. Então você está lá no teu trabalho, você está fazendo as ocupações, e eu também, em qualquer situação que nós venhamos a estar, nós podemos sim estar orando ao Senhor. E orar por quais motivos? Por todos os motivos que você imaginar. Você sabe que muitos de nós pensamos que a oração só é para ser usada nos momentos assim de grande aflição, no momento que o calo aperta, que a coisa fica complicada para o nosso lado. É ou não é verdade? E muitas das vezes nós agimos assim. Só que a oração você usa em todo o tempo. Por quê? Oração significa conversar com Deus. Então, você pode conversar com Deus a respeito de qualquer assunto e em todo o tempo. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer gravação, toda vez que eu vou fazer a gravação das orações, das mensagens, eu peço antes para Deus, Senhor, abençoa essa minha oração, abençoa a gravação, abençoa depois a edição, a produção, tudo, meu irmão, eu peço a graça de Deus. Lá no livro de João, capítulo 15, o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, qualquer coisa que eu e você venhamos a fazer ou falar, nós temos que pedir a graça do Senhor. Senhor, vou ali no mercadinho comprar um pão. Senhor, vai comigo, na ida e na volta para casa. Ainda que o mercadinho seja a 10 passos da nossa casa. E vou mais além, Senhor, guarda a minha vida dentro da minha casa. Vigia os meus passos, em cada passo que eu der, em cada respirar que eu der. Oh, meu Pai, esteja comigo. Então nós precisamos orar sem cessar. Primeiramente pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa proteção, para que Deus venha cuidar de nós 24 horas por dia, depois pelo cônjuge, depois pelos filhos, e vai estendendo por todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, a orientação da palavra de Deus é que nós venhamos a orar por todos os homens, para que todos sejam salvos. Então Deus não quer salvar só você e a sua família. Sabe aquele vizinho que está do seu lado, que é um vizinho que só a mão de Deus na vida dele? Pois é, Deus quer salvar também aquela vida. E nós temos que orar, meu irmão, por todos que estão ao nosso redor. Querendo ou não, nós temos que orar. Temos que orar pelo bem da nossa cidade, do nosso bairro. Você imagina, meu irmão e minha irmã, se em cada cidade, em cada bairro desse planeta Terra tivessem um homem e uma mulher de oração, sabe, que vivesse ali, sempre apresentando aquela cidade, os habitantes daquele bairro para Deus. Muita coisa seria diferente. Muita coisa seria diferente. E existe uma palavra lá em Ezequiel, se não me falha a memória, que Deus estava procurando alguém para entrar na brecha, para que ele não destruísse o povo, mas ele não encontrou. E aí então o juízo veio sobre o povo que estava em grande rebeldia naquele tempo. Ele procurava apenas um que entrasse na brecha e não achou. Então olha só isso. E muitas das vezes nós queremos orar pelos nossos familiares, por exemplo, só para que Deus abençoe com coisas externas. Ô Senhor, prospera a vida do meu cônjuge, dos meus filhos, abre portas, dê saúde. E não é errado, meu irmão e minha irmã, nós temos que orar sim, nesses sentidos, pelos nossos familiares. Só que nós temos que orar, principalmente pela vida dos nossos familiares, no sentido espiritual. Por exemplo,
Efésios capítulo 6, versículos 10 até o 20, fala sobre as armaduras de Deus. Então o que nós temos que fazer? Senhor, reveste o coração, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, com as armaduras de Deus, para que ele possa combater as astutas ciladas do inimigo. Imagina, meu irmão e minha irmã, você ter o seu cônjuge ou seus filhos como homens e mulheres de oração. Imagina que coisa tremenda. Imagina seu marido, imagina sua esposa e seus filhos, pessoas de oração, fervorosos no espírito. Imagina que coisa tremenda. Só que primeiro, isso começa conosco, meu irmão. É nós que temos que apresentar a nossa família, as nossas queixas, todas as coisas para Deus com muito fervor, com muita oração. E a oração também é motivada pela leitura da palavra de Deus, porque quanto mais eu e você lemos a palavra de Deus, mais nós iremos saber o que orar. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. E muitas das vezes, muitas orações que nós fazemos são orações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que orar de acordo com a palavra de Deus. E para isso nós temos que meditar na palavra do Senhor. E obviamente, junto à oração, à meditação na palavra, o jejum também, extremamente essencial. Oração e leitura da Bíblia todos os dias, e quanto mais melhor, ok? Jejuns, no mínimo 2 vezes por semana. E eu faço assim, eu jejuo no mínimo 2 vezes por semana. Às vezes acontece de fazer um propósito, de 7 dias, de 21 dias, enfim. Mas, irmão e minha irmã, para vencermos as batalhas espirituais, para nos mantermos fervorosos, nós temos que jejuar pelo menos, umas 2 vezes por semana, no mínimo, no mínimo. Então você pode jejuar, por exemplo, vamos supor, você janta, aí você se consagra e fica até o meio-dia do dia seguinte, ou até a 1 da tarde, ou você inverte, ou você toma café, almoça, e depois só vem a comer no outro dia, no café da manhã, ok? Precisa buscar em Deus as estratégias para você orar, jejuar, com regularidade, ok? Mas, irmão, é tempo de eu e você, de orarmos sem cessar, em todo o tempo, por nós mesmos, pela nossa família, por aqueles que nos rodeiam, pela nossa cidade, pelo nosso país, por aqueles que estão no campo missionário, pelos irmãos da nossa igreja. Nós temos que orar, meu irmão. Ah, mas o fulano já ora. Meu irmão, saiba você que cada um vai receber o galardão do Senhor de acordo com os seus feitos. Então nós nunca devemos nos apoiar na oração do nosso irmão, na oração do nosso familiar, até porque a salvação é individual. E também Deus avalia a vida de oração de cada um. Cada um vai receber de Deus as recompensas de acordo com aquilo que tiver feito. Então nós não podemos vacilar. E nós temos que orar frequentemente para que Deus não deixe que a gente se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Por que muitos escândalos têm acontecido no meio cristão? Por falta da oração, por falta do jejum, por falta do conhecimento bíblico, por falta do temor a Deus. Mas tudo isso começa a vir para a nossa vida através da oração, meu irmão e minha irmã. Então, era isso que eu queria passar para você. Amado irmão, minha irmã querida, ore sem cessar. Eu devo orar sem cessar. E lembre-se disso, quanto mais eu e você lemos a Bíblia, mais nós iremos saber como e sobre o que nós devemos orar. Guarda isso no seu coração. Amém? Bom, então depois de nós falarmos a respeito aí da oração, nada melhor do que falar com o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Meu Deus e Pai querido, Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. O Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor criou todas as coisas, meu Pai, e nada e nem ninguém pode prevalecer contra Ti. Ó meu Pai, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida e da nossa alma, Senhor. Derrama sobre nós, cada vez mais, a presença do Senhor, do Seu grande poder, meu Pai. Toca em nossa vida, da planta dos nossos pés até o alto da nossa cabeça. Como essa palavra agora que nós lemos. Ó Senhor, coloque sempre a grande disposição em nossa mente para estarmos orando em todo o tempo, intercedendo, meu Pai. Ó Senhor, porque a oração é uma conversa contigo. Ó meu Pai, então nos ajude e inclina a nossa mente para essa verdade, para essa palavra. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões.
As muitas vezes que deveríamos ter feito coisas que o Senhor já tinha nos mostrado e não fizemos. Pai, perdoa, tem misericórdia da nossa alma e da nossa vida, mas ajude-nos a melhorarmos cada vez mais. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos nessa terra de maneira agradável aos Teus olhos. Dá-nos um coração e um espírito novo, meu Pai, e crie em nós um coração puro. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, e a Sua palavra, ela contém riquezas e mais riquezas que nós precisamos nos apropriar de cada uma delas, meu Pai. Então nos ajude. Meu Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por mais um dia de vida, pela Tua palavra santa e poderosa, pelo envio do Teu Espírito Santo, pela vinda do Senhor Jesus a esse mundo para nos ensinar o caminho da salvação, como devemos agir a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela Sua proteção, pelo ar que respiramos. Agradecemos pela vida de todos os nossos entes queridos, pela nossa própria vida. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. São muitas coisas que o Senhor tem feito. Com certeza poderíamos ficar aqui horas e horas somente te agradecendo, e ainda seria muito pouco perto daquilo que o Senhor já tem operado em nossas vidas. Oh, meu Pai, cuida de nós. Cuida desse meu irmão, cuida dessa minha irmã, da sua família. Cuida de mim, meu Pai, da minha família, 24 horas por dia. Muitas coisas têm acontecido e estão acontecendo nesse exato momento, meu Pai, nos 4 cantos dessa terra. E o ser humano só pode estar protegido debaixo das Tuas santas asas. Então, Pai amado, dá ordens aos Teus anjos a respeito de cada um de nós para nos guardar em todos os caminhos. E isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, meu Pai. Nós não queremos ficar nem um segundo sequer sem a Tua presença, sem o Teu cuidado, sem a Tua proteção. Nos guarda, Senhor, do homem mau, perverso, da bala perdida, dos acidentes dentro e fora de casa, dessas pestes, doenças, enfermidades, dessas condições climáticas extremas que têm assolado o Teu povo ao redor desse mundo, meu Pai. Nos guarda. Ó Senhor, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida. Meu Pai, vai de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã, que está aflito, angustiado em seu coração mediante essa luta, a essa adversidade. Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe dos choros que ela tem chorado, das lágrimas que ela tem derramado. Só o Senhor pode entrar com providência, então eu te peço. Envia um anjo poderoso com a resposta, meu Pai, para essa pessoa que ouve essa oração nesse momento. Toca no corpo, na alma e no espírito, Pai. Promove a cura, a libertação, a salvação, o poder de Deus, a transformação, o avivamento espiritual, tanto em sua vida como na vida dos seus entes queridos, meu Pai. Cura de todo tipo de doença. Toca nas pernas, nos braços, na cabeça, na coluna, no coração. Remove todas as enfermidades, meu Pai. Toca nessa mente e remove todas as tristezas, angústias. Liberta esse coração de todo ataque do inimigo e que a Sua paz, que excede todo entendimento, meu Deus e meu Pai, possa encher esse coração do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Tem misericórdia de nós. E nós temos a grande certeza de que o Senhor já está entrando com providência em nossas vidas. Nós temos a grande certeza de que portas estão se abrindo, curas estão acontecendo, maravilhas estão sendo efetuadas nesse momento, meu Pai, na vida dessa pessoa. Então renova a nossa fé, renova a nossa esperança, e que a nossa fé esteja como em Hebreus 11:1, meu Pai, sim, que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Que a nossa fé esteja como nessa palavra de Marcos 11:23, que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ah, meu Pai, nós acreditamos profundamente que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Aleluia, meu Pai. Muito obrigado porque, pela Sua graça e palavra, nós somos curados e sarados pelas feridas do Senhor Jesus. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Tudo nós podemos em Ti que nos fortalece, e somos mais que vencedores. Ah, meu Pai, o Senhor é maravilhoso. Não há outro igual ao Senhor. Tu és tremendo, Tu és santo. Pai querido e Pai amado, na certeza da vitória, Te rendemos graças, e a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre,
em nome de Jesus, e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então receba o poder dessas palavras, dessa oração, na sua vida, na vida da sua família. E eu tenho uma grande certeza de que coisas maravilhosas já estão acontecendo, ok? Toma posse da vitória. E se você gostou desse vídeo, peço que você já deixe aí o seu like, curte, compartilha com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Sou Marcelo Oliveira, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.